Boa noite, pessoal. Muito boa noite também ao professor Marconi, professor que está nos orientando na matéria de sistemas de controle, ao qual o canal vai estar aqui embaixo na descrição também. E esse será o vídeo sobre o projeto de controle de tensão e velocidade, relacionando isso a um dispositivo que estudamos em laboratório, que faz esse controle da tensão para acionar um gerador. Aqui vamos ver como a matéria de sistemas de controle está sendo aplicada. Veremos como o circuito funciona, qual sua função e também o seu código e mais alguns exemplos. Também alguns testes que a gente fez e seus resultados. Vamos começar explicando os componentes que foram utilizados para esse circuito. Nessa imagem a gente consegue identificar uma placa de circuito com vários componentes. Dentre esses componentes a gente tem um microcontrolador, que é o Arduino Nano, que ele tem um chip ATmega328P, um potenciômetro que está superior à esquerda, que a gente usa para ajustar a resistência de forma manual. Junto com isso a gente tem dois bornes de parafuso ali, que são aqueles terminal de conexão verde, né? Que são dois conectores em pinos que conectam fio de alimentação ou sinal externo, né? A gente tem os resistores, temos 4 resistores ali na parte inferior da placa, ali na esquerda, que são usados para limitar a corrente e ajustar as tensões, né? A gente também tem os dois botões pequenos, que são para entrada manual. Nesse caso, eles estão ali para você ajustar o ganho. Bom, dentro dessa placa a gente também tem um circuito integrado ali de 8 pinos, com um amplificador operacional, regulador, enfim, tudo para controle, né? Agora que entendemos mais ou menos quais são os componentes que estão distribuídos ali na placa, vamos ver como que vamos fazer para alimentar esses caras do jeito certo, conferindo a tensão que sai da nossa fonte, que vai para o nosso motor, passa por todo o circuito, aciona o nosso gerador e manda essa energia de volta. Para começar, temos então 3 cabos saindo da nossa fonte, sendo um deles de ND e os outros 2 positivo. A nossa fonte vai mandar 15 volts para o nosso circuito, como vocês podem ver aqui no vídeo ao lado. Depois disso, nós temos a primeira saída do nosso born, onde o fiozinho vermelho é o positivo, o preto é o negativo. Essa saída manda energia direto para o nosso motor. Esse motor vai girar o nosso gerador, que vai mandar energia novamente para a nossa placa ali no outro bordo. Temos também 2 ponteiros que saem do nosso osciloscópio, sendo que tem a fitinha azul, o canal 2, e serve para medir a nossa carga, e o com fitinha um pouco mais amarelado é o nosso canal 1 e serve para medir o valor do nosso potenciômetro. Agora que já vimos como nossa placa funciona, vamos conferir como está o nosso código. Olá, eu sou o Rafael e eu vou explicar o nosso código. Basicamente, a gente começa aqui definindo os pinos e variáveis. Aqui com esse comando #define, a gente define os pinos de I/O que vão ser utilizados. Aqui o interval, que é essa variável, ela vai armazenar temporariamente os valores lidos. Esses 3 floats aqui, que são tensão, erro e setpoint, vai ser a tensão do pino feedback, a diferença do setpoint é a tensão medida e o valor variável a partir do potenciômetro. Aqui são os ganhos do PID, aqui são as variáveis do PID efetivamente. Aqui a gente está declarando o DUT, que basicamente vai ser para o controle PWM. Esse T aqui é 0.01, que basicamente é a taxa de atualização de 10 milissegundos. E o float I anterior e erro anterior são variáveis que vão ser usadas para o cálculo do PID mais para frente, que no caso aqui vai acumular valor do componente integral e usado para calcular derivada. Aqui a gente chega na seção de definições da I/O, que basicamente a gente vai falar aqueles pinos lá em cima do #define, se eles vão ser de entrada ou de saída, que o PWM vai ser de saída, feedback vai ser de entrada e o POT também vai ser de entrada. Aqui esse serial Begin 9600 está definindo a taxa de transmissão da comunicação serial e já iniciando ela para debug. E esse Analog Write PWM 120, ele inicia a saída PWM com o DUT setado em 120, que é mais ou menos a metade, no caso não é bem a metade, mas é perto. Aqui, o loop principal. Basicamente é aqui que vai funcionar o código. Então a gente começa com a tensão, atualizando o valor da variável tensão, que ela mede o feedback do sistema e converte o valor para uma escala de 5 volts, e é multiplicada por 2 aqui no final. Mesma coisa aqui do setpoint, ele lê o setpoint definido pelo potenciômetro e multiplica por 2 também no final. E ele faz essa parada da escala também. E aqui o erro, como foi falado lá em cima, ele é definido pela diferença do setpoint da tensão. Aqui temos a variável P, que ela responde ao erro atual, basicamente só multiplica ele pelo ganho P.
O I, que é a soma dos erros ao longo do tempo para corrigir os desvios acumulados, que basicamente a gente usa aquela variável I anterior para ficar somando conforme vai passando o tempo. A variável D considera a taxa de variação do erro respondendo rapidamente a mudanças, e também utiliza uma outra variável para fazer o cálculo, que utiliza o valor do erro anterior. E aqui o I anterior ele é setado a partir do I que a gente está usando agora. A gente vai calcular o I aqui, ele vai passar por essa parte do código, vai atribuir o valor do I calculado para esse I anterior, e depois na próxima vez que for dar o loop, esse I, o valor do I, basicamente vai ser isso daqui, mais o erro, o I anterior que foi calculado antes. Aqui a gente está setando o DUT, tem esses três aqui porque a gente está testando só o proporcional integral e o proporcional integral derivativo, que é o PP, PI, PID, basicamente está aqui. Aqui são os limitadores. Basicamente, esse if aqui ele não vai deixar o DUT passar de 200, porque quando o DUT for maior que 200, ele é igual a 200. E aqui ele não deixa ser menor que 0. Quando for menor que 0, ele é igual a 0. Aqui é o comando do erro anterior, que é igual a erro. É basicamente a mesma coisa que esse anterior igual a I, só pega o valor que está sendo utilizado nessa rodada do loop e usa para a próxima. E aqui basicamente ele envia o valor calculado para o pino PWM, pega o DUT, que é a variável, e joga para o PWM, que é o pino de saída, definido aqui em cima, e tem um delay de 10 milissegundos aqui no final. Agora que já vimos como o nosso código funciona, vamos mostrar alguns exemplos, alguns testes que foram feitos variando os valores de nossos ganhos, sendo eles o KP, o KI e o KD. Agora a gente vai demonstrar o controlador PID, os valores que foram fornecidos na tabela, 4, 10 e 30. Aqui a resposta do PID. Se a gente for comparar, ele tem uma resposta até mais lenta que o P. Para fazer uma comparação, aqui a gente alterou os valores de KI e KD para 100 e 300 para demonstrar a resposta aqui. E no caso, em comparação, ele vai ter uma resposta mais rápida, ele não vai oscilar tanto em cima da saída do canal que está monitorando a tensão no potenciômetro. Ele tem uma resposta mais suave, uma atenuação mais suave. Olha, ele chega na comparação e ele estabiliza mais certinho. Aqui o controlador PI com os valores fornecidos de 4 e 10. A gente vai observar que ele tem uma resposta até melhor que o PID. Olha como ele atenua, digamos assim, perfeitinho, né? A resposta é bem mais satisfatória. Olha, ele tem uma resposta muito melhor. Aqui para demonstrar só, eu alterei o valor do KI para 1000 e ele fica totalmente instável no nosso sistema. Só para fazer uma comparação mesmo. Agora a gente vai demonstrar o controlador P, com o valor que foi fornecido de 4, e a gente vai ver que ele não consegue nem acionar o motor. Aqui o Rafa está mexendo no potenciômetro, a tensão vai lá em cima, só que o motor, a tensão de carga, ela nem é ativada. Ou seja, um valor muito insuficiente para funcionamento do projeto. Aqui eu coloquei um KP de 160 e a gente vai perceber que o controlador P não consegue matar completamente o erro. Vai ficar aquela diferença ali. Agora com KP de 300. Ele até consegue aproximar, diminuir o erro, só que ele fica relativamente instável. Esse então foi o nosso vídeo. Em nome do grupo agradeço pela atenção e até mais.